O que estava acontecendo ali em Gálatas, então? Estava acontecendo que eles se apegaram tanto a uma religiosidade, de regras, de dizer, olha, é Jesus, mas você precisa de mais alguma coisa, porque se você não fizer isso, você será um cristão de segunda categoria. Ou seja, pegaram o pacote errado. E esse pacote errado da religiosidade é um pacote que faz com que a pessoa se sinta merecedora da graça, e ela se sinta melhor do que o outro, e ela começa a fiscalizar o outro, e ela acaba criando uma religião, um pacote de evangelho que é só para alguns, só alguns que conseguem, e esses alguns são de primeira categoria, os outros são todos de segunda categoria. Agora imaginem vocês, Paulo pregando o evangelho, as pessoas se convertendo, imaginem vocês, famílias totalmente desestruturadas, tendo encontro com Jesus e de repente a família restaurada. Imagine uma pessoa que era um salteador, um ladrão, e ouve o evangelho da graça, se rende a Jesus e é salvo. Esses religiosos não ficavam felizes. Não ficavam felizes. Eles ficavam felizes quando essa pessoa ia para Jesus, mas obedecia algumas regras. E era como um religioso também. Então era uma religião pesada, de ranço, de amarras. Não era um evangelho para alcançar pessoas. Era um evangelho só para alguns, os melhores. Só que o evangelho de Jesus, ele é apresentado para o perdido. E Paulo, ele vai poder dizer isso com propriedade, porque entre os judeus, com essa perspectiva de obedecer regras, ele era o mais exigente. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele estava sendo preparado para ser o líder. Ele perseguiu os cristãos, e de repente ele tem um encontro com Jesus, e muda tudo na vida dele. E aí ele tem esse embate com Pedro. No domingo passado nós falamos sobre isso, porque Paulo vai chamar nessa carta Pedro de Cefas, que é um outro nome de Pedro. Pedro tem o nome de Simão, o nome de Pedro e o nome de Cefas. Quando Paulo chama Pedro de Cefas, ele está mencionando aquele Pedro antigo. Por incrível que pareça, queridos, a religiosidade leva a pessoa para antes do Evangelho. Porque antes do Evangelho é o eu, é centrado em nós. E aí o que Cristo fez por mim, se eu tenho essa visão, foi algo tranquilo, pequeno. E Paulo entendia que o Evangelho, como ele é um Evangelho transformador, é um Evangelho da graça, é um Evangelho que alcança todos. Então Paulo se levanta contra Pedro e fala: Pedro, o que é isso, Pedro? E queridos, ainda hoje nas igrejas tem essa visão. Então é importante que nós não caiamos nessa situação e peguemos o pacote do evangelho errado, do evangelho de méritos, do evangelho que exclui, do evangelho que fala: olha, todos têm que ser iguais a nós, têm que obedecer regras. Queridos, não significa que o encontro com a graça, a pessoa não vai viver de uma vida desregrada. Não é isso. Vai viver sem santidade. Não é isso. Quando a pessoa encontra a graça, naturalmente, ela faz as coisas por amor, não por exigência. Ela faz porque ama Jesus, porque Jesus amou essa pessoa primeiro. Então, é essa batalha que Paulo vai ter. Eu vou pedir o pessoal para nos ajudar e colocar o primeiro ponto aí da nossa meditação de hoje à noite.
para florescer em Jesus, defina quem você é. Qual pacote você quer pegar? Queridos, por exemplo, a minha esposa, o pai dela, pastor, a mãe dela, crente, ela nasceu num lar cristão. Ela não teve essa coisa de alguém que já foi do mundo e veio aos pés de Jesus dizendo: eu sou pobre, pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, como eu era totalmente perdido, num lar totalmente disfuncional, até os 14 anos. Mas tanto ela quanto eu, ela precisa ver a miserabilidade dela, porque não é a religiosidade, não é ela ter sido filha de um crente, que ela é crentinha. Ela também precisava ter uma experiência com Jesus e dizer: olha, tudo isso foi importante na minha vida, mas o mais importante é que a graça de Jesus me alcançou e eu me vi pecadora também. Nós não medimos quem é mais pecador ou menos pecador. Todos nós somos pecadores. E todos nós estamos destituídos, afastados da glória de Deus. E pela misericórdia de Jesus, pelo sacrifício dele, tanto a Neuza, quanto eu, como qualquer outra pessoa, se aproxima de Cristo por causa da graça dele. Então, o primeiro ponto, para florescer em Jesus, defina quem você é. E o primeiro ponto é esse: Senhor, eu senti nada sou. Sem Jesus eu vagaria. Sem Jesus tudo perde o brilho, tudo perde a cor. Mas com Jesus eu passo a enxergar a vida com uma nova perspectiva. Vamos ver o texto que nós relacionamos para esse primeiro ponto aí. Gálatas 2, 15 e 16. Paulo vai dizer um versículo que traz para quem ainda está aprendendo a palavra: pastor, não estou entendendo esse versículo, parece confuso para mim. Paulo vai dizer o seguinte: nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Por que Paulo está fazendo essa distinção de judeu e não judeu? Gentil é um não judeu. Queridos, os teólogos, estudiosos da Bíblia, são unânimes de entender que essa frase era uma frase dita naquela igreja. Nós somos de primeira categoria, nós somos judeus, nós obedecemos às leis cerimoniais, nós temos circuncisão. E aqueles ali não são judeus, não fazem isso, então eles são de segunda categoria. Isso significa que nós não podemos sentar com eles na mesma mesa, nós não podemos ter comunhão com eles. Por quê? Porque nós somos de primeira categoria. E Paulo quer dizer, queridos, nessa carta, que todos nós éramos de última categoria. Todos nós. Mas o religioso se vê, ele se acha melhor do que todo mundo. E o evangelho é o contrário, é quando você fala: eu estou perdido, eu sou achado por Cristo. E aqui no verso 16 continua: sabendo contudo que o homem não é justificado pela obra da lei. Paulo está dizendo o seguinte: olha, ninguém por fazer coisas certas, por ser religioso, vai dizer o seguinte: eu consegui atingir um patamar para merecer o amor de Deus, perdão de Deus. Paulo está dizendo que a lei, essas exigências, não justifica ninguém. O que a lei faz, queridos? Sabe o que a lei faz? A lei da palavra, a lei dos homens, ela aponta uma coisa para todos nós: só tem lei porque o ser humano é mau. A lei só aponta porque nós somos maus. Como é que nós vamos dizer que pela lei nós vamos conseguir alguma coisa com Deus? Porque ela só aponta que nós necessitamos de algo mais. Nós necessitamos da graça, do sacrifício de Jesus por nós.
E Paulo vai continuar aí, sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Não existe outra coisa. Queridos, as igrejas evangélicas verdadeiras, assim, para você falar, olha, eu mudei de cidade, eu quero frequentar uma igreja que eu vou me adaptar melhor ao estilo da igreja, que prega a palavra. Mas ela tem que passar por essas 5, nós chamamos os 5 solas, para identificar uma igreja comprometida com esse evangelho. Primeiro, sola a Escritura, só a Bíblia. É a Bíblia que é a nossa referência. É nela que nós seguimos, numa interpretação dela toda, não partes dela, não um versículo isolado. Outra coisa, sola fide, é somente pela fé, não é o que você faz, mas é a forma como você fala, eu creio, eu tenho fé em Jesus, que Ele se entregou por mim, eu peço perdão pelos meus pecados, eu reconheço o pecador, então é fé. Terceiro sola, sola gratia, que significa somente a graça. Não é o que você faz, não é o que você fez, mas o que Cristo fez por você. Tem muita gente que confunde isso. Não significa que o evangelho tem que ser barateado. Eu tive Jesus, eu posso fazer qualquer coisa. Não. O evangelho não exige nada de mim. Não é isso. Ele exige renúncia. Mas eu faço isso não para alcançar a salvação, mas porque eu já alcancei pela graça. Eu não posso comprar, não posso pagar por ela. Eu nada posso oferecer a Ele a não ser os meus pecados. Mas Ele me amou, Ele nos amou. E o texto fala, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Nem um judeu, nem um judaizante, nem um religioso. Aí você pode estar pensando o seguinte, pastor, pode ser que uma pessoa seja extremamente religiosa e totalmente perdida? Sim. Olha que coisa confusa. A gente quer a pessoa na igreja, a gente quer a pessoa envolvida. Mas, queridos, a pessoa pode viver algo que não é o verdadeiro evangelho, que é o pacote errado. E ele vai explodir quando? Na volta de Jesus. E aí vai ter muita decepção. Não é porque você pertence à placa de uma igreja, uma religião, mas porque você se encontrou com a graça, pela fé, é Jesus. O outro solas é solos Christos. E o último, sola, é só lhe deu glória, somente a glória de Deus. Então esses 5 pontos identificam uma igreja comprometida com a palavra, com o verdadeiro evangelho. Queridos, segundo lugar, então o que está em jogo é a autenticidade do evangelho. É o sacrifício de Cristo, é a fé em Jesus. Segundo lugar, para florescer, não volte a edificar o que já foi destruído. Não volte a edificar o que foi destruído. O que isso significa? Paulo está dizendo, gente, quando eu encontrei com Jesus, tudo aquilo que era maravilhoso para mim, tudo aquilo que eu me apoiava, de religião, de exigências, tudo aquilo caiu por terra, foi destruído. E agora como que eu vou reconstruir isso tudo? Porque a graça suplantou tudo isso. Vamos ver os versículos, Gálatas 2, 17 a 19. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, ou seja, tanto judeu quanto gentil, quanto pessoa criada na igreja, pessoa que foi criada fora da igreja, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Jesus, e quanto mais pecador você se encontra e se acha, mais você vai entender o perdão de Jesus na sua vida. Tem gente que acha que o perdão de Jesus,
aquele bandido ali foi um perdão enorme. Para mim foi um perdãozinho de leve, porque eu nunca fiz mal para ninguém. Não entendeu o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, que vivia essa exigência, essa religiosidade, sabe o que ele vai dizer? Que o principal pecador era ele. Isso é graça. Isso é entender o Evangelho. Eu sou o principal pecador. Às vezes a gente se compara, né? Você, eu não fui tão perdido quanto aquele. Sem Jesus, você estava tão perdido quanto qualquer um. Tão perdido quanto qualquer um. Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar o que destruir, a mim mesmo constituo transgressor. Mas, gente, o que acontece com o cristão que oscila na fé? É um pé na igreja, um pé no mundo. E muitas vezes vive uma religiosidade de aparência, fiscaliza todo mundo e não tem um espelho espiritual para se ver. Verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ou seja, perante a lei eu tentei cumprir tudo, mas ela não atendeu à minha necessidade. E eu morri para ela, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Então, queridos, para quem nós vivemos? Qual o propósito da nossa vida? Muitas vezes nós estamos vivendo para uma visão religiosa, para uma religião, e se nós não entendemos que precisamos destruir tudo, para que Cristo seja o tudo para nós, nós vamos entender o Evangelho. A Igreja Batista é uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja histórica, uma igreja que é uma bênção, mas a igreja não salva, a igreja não transforma ninguém em melhor. A igreja prega o Evangelho, único, poderoso, anunciando que Jesus é que transforma. Jesus é que transforma. Terceiro lugar e último, para florescer, identifique-se com Cristo. Eu quero ser igual a Jesus, eu quero exatamente viver como Jesus quer que eu viva. Eu vivi para mim, agora eu quero viver para Cristo. Olha o que diz o versículo 20 e o 21. São versículos assim fantásticos. Paulo elaborou a doutrina dele, inspirado pelo Espírito Santo, numa profundidade enorme. O verso 20 vai dizer o seguinte: logo, já não sou eu quem vivo. Quando você acha que você vive, que você controla todas as coisas, o seu propósito de vida qual que é? Quando você tem um encontro com Jesus, você entende o seguinte, que como esposo, você quer viver como Jesus quer que você viva, como filho, como namorado, como noivo, como sogro, como sogra. Quando o seu eu fala mais alto, ele não foi crucificado ainda. Eu acho isso, eu quero aquilo. Queridos, é importante que você tenha autonomia, não é disso que se trata. Mas é muito importante que tenhamos o cuidado para que nós não assumamos o controle que é só de Jesus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele que vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ainda não estou no céu, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por mim. Jesus se entregou por mim. Jesus se entregou por mim. Você não teria como resolver, mas Jesus, por amar você, assumiu uma cruz que era uma ignomínia, uma vergonha, mas Ele passou toda a humilhação, toda a vergonha, foi por você, foi por mim. O 21, não anulo a graça de Deus.
Presta atenção nisso, ele está falando nesse contexto de religiosidade. Então significa que quando você entra para uma linha religiosa, você não fica muito preocupado se a pessoa vai firmar com Cristo ou não. Você até entende o seguinte, que você está fazendo uma peneira, que Deus está usando a sua vida até para jogar pessoas para fora. E vão ficar só os que resistem, os que são bons. E aí ele fala, eu não anulo a graça de Deus. Quem é crente de verdade, quem encontrou o pacote verdadeiro do Evangelho, quando vê um visitante entrando, ele, glória a Deus. Ele vai fazer de tudo com que essa pessoa se sinta bem no nosso meio. Ah, mas por quê? Queremos mais um batista? Queremos mais uma pessoa convertida, que tenha experiência com Jesus que nós temos. Quando você é convertido e não quer anular a graça, você vê alguém que se diz cristão, está pecando, você vai fazer de tudo para que essa pessoa seja instruída, edificada, exortada em amor, para que ela ande na graça. E não apenas dizer o seguinte, irmãos, eu vi fulano de tal fazendo isso e isso de errado, vamos excluir. E tem gente que tem esse orgulho, né? A nossa igreja excluiu vários em pecado. Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de tristeza, de choro. E nós não podemos anular a graça é para alcançar essas pessoas, para que elas se firmem com Cristo. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo não está dizendo que Cristo morreu em vão, presta atenção, ele está dizendo o seguinte, se eu sou religioso, se eu estou apegado à lei, se eu estou apegado a uma aparência, a uma religiosidade, eu estou dizendo que isso é muito mais importante do que o sacrifício de Jesus. E o sacrifício que ele fez não foi tão importante assim, ou é em vão. Não, o sacrifício de Jesus não é vão. Porque foi no meu e no seu lugar. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. No Brasil hoje, nós temos muitos religiosos, muitos querendo regras, mas o Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça, que transforma, que muda corações, mentes. E esse Evangelho precisa ser divulgado aqui na nossa cidade, na nossa região, no país, no mundo. Há muitas famílias que precisam encontrar o Evangelho que transforma. Quantos lares, quantos casais, quantos pais, quantos filhos, quantos familiares, quantas famílias estão vivendo em guerra, estão vivendo momentos de tribulações. Quantas vezes você pegou determinada estrada pensando que aquela estrada daria certo, mas se decepcionou. Mas Deus, quando nos achou em trevas, Ele disse, haja luz, Ele traz luz, Ele ilumina, Ele traz perdão, Ele traz graça. Quantas vezes o diabo, ele pega a vida de uma pessoa como se fosse uma laranja, e a pessoa está pensando que está aproveitando a vida, mas essa vida, entre aspas, é que está aproveitando dela. E o inimigo vai tirando todo o sumo, toda a beleza, vai tirando tudo, até que a pessoa fique um bagaço, e o próprio inimigo joga o bagaço fora. Quantas vezes nos sentimos um bagaço, só que Jesus vem, Ele pega o bagaço, Ele restaura, Ele devolve o sumo, Ele devolve o sabor, Ele devolve a alegria,